partir do verso 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 22. Atos, capítulo 16, versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo eles dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo, clamando com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Ele pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os, ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado de todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E alegrou-se de que com toda a sua casa havia querido. Por enquanto, somente a gente. Eu queria, nessa noite, olhar no ângulo o caminho de Deus para a conversão de uma pessoa. Eu gostaria de propor para que nós pudéssemos olhar nesse sentido, nesse texto, o caminho de Deus para a salvação de uma pessoa. A salvação é algo extremamente necessário para qualquer pessoa. Nesse mundo, homem, mulher, não importa, jovem, criança. Obter a salvação da alma, o perdão dos seus pecados, ele é fundamental. Porque a palavra de Deus nos mostra que se uma pessoa, qualquer pessoa, não importa a idade, essa pessoa, a partir desse mundo, ou usando as palavras do Senhor Jesus, morrer em seus pecados, ela vai cair na condenação eterna. Não importa se essa pessoa teve uma trajetória aqui de ajuda aos outros, ajuda à vizinhança, ou se alguém pode testemunhar a respeito dessa pessoa que é uma pessoa boa, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa dedicada. Não importa os seus feitos ou atos, ou a sua experiência de vida. Quem sabe os seus cabelos brancos, ou até mesmo os seus sofrimentos. Isso não contribui ou acrescenta quanto à questão do teu destino eterno. Não vai acrescentar ou mudar. Isso não quer dizer que nós não temos que ser assim. Ajudar os outros, ter uma boa conduta, agir de uma forma correta. Isso é um dever de todo cidadão. Mas quando se trata do destino eterno, aonde você vai habitar na eternidade, quando partir aqui desse mundo, essas coisas não contribuem para a mudança na eternidade.
o que muda, de fato, para a eternidade, o que muda o destino eterno, e aonde será a tua habitação, é a tua resposta ou a tua decisão tomada quanto à questão da pessoa do Senhor Jesus. O homem é totalmente responsável de dar uma resposta diante daquilo que tem ouvido. A palavra de Deus diz que todos pecaram, sem exceção. Não importa se é branco ou preto ou classes sociais diferentes, não importa. A Bíblia coloca todos, encerra todos debaixo dessa condenação. Todos, sem exceção, pecaram. São pecadores diante de Deus e precisam, então, da reconciliação, a qual não é encontrada segundo o nosso entendimento, segundo a nossa experiência, somente em Cristo Jesus. Ele é o grande Salvador. Não é a denominação, não é a placa, não é o culto religioso a Deus, não é a fidelidade, não é o empenho das pessoas, mas é somente a salvação em Cristo Jesus. Não encontrará salvação, perdão dos teus pecados, habitação no céu, fora do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode salvar. Então nós podemos ver os caminhos de Deus. Deus conduz Paulo até um cárcere. Nós não lemos os textos anteriores, mas Paulo, nesse capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele recebe uma visão. Ele, ao receber essa visão, ao ter essa visão, essa indicação divina, fala que era para ele passar para a Macedônia. Porque ali havia alguém que precisava ouvir do Evangelho. O Evangelho, amados amigos aqui presente, é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é as boas novas manifestadas ao homem. O Evangelho não é esse balcão de negócios que o mundo tem apresentado, essa barganha de contribuição, de dízimo, de ofertar, de se dedicar. O Evangelho é o poder de Deus, é a pessoa de Cristo, é o que o homem precisa para reconciliar-se com Deus e obter, assim, o perdão dos seus pecados. Logo, Paulo conclui que Deus, que o Senhor o chamava para anunciar o Evangelho. Ele disse que para isso ele veio. Para isso, Deus tinha o colocado para levar a palavra para todos os que precisavam. Então ele passa para esse lugar, chega a Filipos, é uma colônia, era a primeira cidade dessa parte da Macedônia, versículo 12, e é uma colônia. Então Deus conduz ele até lá. Mas esse servo, então, ele é preso, onde, a partir do texto onde nós lemos, versículo 22, ele se encontra preso. Mas é interessante que Paulo tinha consciência, ele fala isso também, se não me engano, aos Colossenses, que a palavra de Deus não está presa. Ninguém pode prender o propósito de Deus e a mensagem do Evangelho vai chegar para aquela alma, para que possa, assim, ter a oportunidade de tomar a grande decisão na sua vida. Quem sabe até hoje, você que está aqui, quem sabe a primeira vez ouvindo, os caminhos de Deus que conduziu você até este momento para ouvir. Quem sabe alguém tinha um problema de saúde, limitações, quem sabe, não sabemos. Mas Deus conduziu para que você pudesse ouvir da pessoa que é o centro e a mais importante, que é o Senhor Jesus. Paulo se encontra preso. E não somente preso, o versículo 23 nos diz que ele tinha recebido muitos açoites e os lançaram na prisão. Mas não somente muitos açoites ele recebeu, mas como o versículo 24 nos diz, que foi lançado no cárcere interior, no lugar mais fundo. Mas também não somente açoitado, preso num lugar terrível,
mas também os seus pés presos a um tronco. Mas diante de toda essa situação adversa, não conseguimos nem imaginar que no versículo 25, essas pessoas que sofreram estão cantando, orando e cantando hinos a Deus. Versículo 25. Nos faz pensar, amados irmãos, agora para nós, somos salvos, que descansar no propósito de Deus é importante. Às vezes passamos por dificuldades, mas como estou sofrendo, mas isso acontece, mas é o propósito de Deus, não podemos esquecer. Paulo tinha sido chamado para falar do Evangelho, e ele conclui, não, Deus, o Senhor está me chamando para eu anunciar o Evangelho, e ele vai cumprir. A carta, se eu não me engano, a carta de Tiago nos fala se está contente, estão felizes, cantinos, louve a Deus. E assim, e esse é um dos recursos de socorro para todos nós. Quem sabe cantar, louvar, pensar nas coisas que são do alto, isso também nos traz alívio, nos traz refrigério e nos faz entender os propósitos divinos, os propósitos de Deus. Na carta de Tiago. Nós olhando aqui para o texto, então, veio no versículo 26, que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões todas. Versículo 27, o carcereiro, então, vendo as portas abertas da prisão. Ele vendo aquela situação. Ele era um responsável, ele tinha um cargo, tinha uma função de manter aquelas pessoas presas. Mas agora, aqueles que estavam sob a sua responsabilidade, que de uma certa maneira representavam um perigo para a sociedade, ele agora vê que as portas estão abertas. Diante de toda aquela situação, ele quis tirar a sua vida. Ele quis matar-se. Ele entra em desespero. Podemos assim dizer. Quem sabe a doença do século entra em depressão pela situação, pela circunstância, por aquilo que ele tinha como responsabilidade. Ele então quer tirar a sua vida. Muitas pessoas nesse presente época chegam muito perto disso. Quantas pessoas nós já conversamos ou convivemos no trabalho e devido à situação chegaram bem próximo disso e alguns até concluíram uma vida sem Cristo, uma vida sem o Senhor Jesus. Mas agora Paulo, entendendo agora o seu chamado e o caminho de Deus para a conversão de uma pessoa, ele fala. É interessante que Paulo, na sua trajetória, antes da conversão, antes da sua salvação, antes do encontro com o Senhor Jesus, ele tinha uma ação. Ele perseguia aqueles que anunciavam o Senhor Jesus. Ele era um sanguinário. Não tinha barreiras. Ele fazia que as pessoas blasfemassem. Buscava, perseguia em todos os lugares aqueles que confessavam a Cristo. Mas agora ele tem uma palavra totalmente diferente. Ele pode agora ter uma fala no servo do Senhor. Ele tinha algo para transmitir para aquele carcereiro que está naquela situação. Nós também temos algo. E essa palavra pode mudar a vida. Não é com base nas nossas experiências,
não é com base na minha fidelidade, não é com base naquilo que eu acho, não é com base naquilo que eu penso, mas nós temos algo para transmitir, que é poderoso para transformar vida, que é poderoso para tirar alguém da situação que se encontra e dar a ela uma viva esperança e certeza e garantia. Nós temos a pessoa do Senhor Jesus e o dever de transmitir, apontar Cristo, que deu a sua vida por nós. Porque qualquer outra coisa que podemos falar jamais acrescentará um milímetro na estatura ou prolongará a vida. Ou vai dar uma certeza quanto ao destino eterno. Aquilo que nós podemos falar segundo as nossas experiências. Podemos até aconselhar. Podemos até trazer um alento. Mas não vai mudar quando a questão do destino. Mas quando falamos do Senhor Jesus, quando falamos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, quando falamos que salvação somente no Senhor Jesus e que cada um aqui presente que não é salvo, que as pessoas que não são salvas precisam de Cristo. Precisam do Senhor Jesus. Precisam desse Senhor que deu a sua vida na cruz, que verteu o seu precioso sangue. Porque somente crendo em Cristo, se arrependendo dos teus pecados, você vai obter a salvação da alma e a certeza e a garantia que vai estar no céu. Paulo fala para ele agora, não te faças nenhum mal. Não faça isso. Que todos aqui estamos. Paulo não olhava as portas abertas e uma oportunidade de fugir e escapar. Ele descansava no poder e na vontade do Senhor Jesus, qual revelou a ele que era para ele passar pela Macedônia e pregar o Evangelho. Esperar o tempo certo de Deus é um dos grandes desafios para nós que somos crentes. Quando entendemos que é para dar esse passo e as dificuldades vêm, não, então não era. Não, esperamos quando entendemos e temos paz. E essa era a vontade de Deus para a nossa vida. E agora a vontade de Deus para a salvação de uma pessoa. Ou quem sabe até estender para mais pessoas da família desse carcereiro. Então, quando Paulo diz, não, todos aqui estamos, versículo 28, versículo 29, o carcereiro perde luz e saltou todo trêmulo e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? O hino que nós cantamos essa noite, o segundo hino, falava em crer nesse amor sem igual. E Paulo, e todos que estavam junto com Paulo, e eles disseram, interessante, Paulo e Silas, eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele não estabeleceu nenhuma outra regra. Ele não estabeleceu nenhum outro procedimento para aquele carcereiro. Ele não disse a ele, agora você é um carcereiro, você é um homem bruto, quem sabe, é um homem que dá açoite, que dá os açoites, que prende, agora você larga esse emprego. Isso não é condizente a alguém que quer ser salvo. Ele não aplicou, então procura uma sinagoga agora, tem uma sinagoga dos judeus, começa agora a assistir. Ele não impôs qualquer outra coisa, não impôs, melhor dizendo, não impôs para ele algum procedimento. As pessoas muitas vezes dizem, não, mas agora eu vou começar ali na igreja, agora eu vou parar de fumar, eu vou parar de fazer tal coisa. Ou não, agora eu vou até usar uma calça social, usar um terno,
Agora eu mudei. Ah, mas eu vou dar um testemunho lá. Isso não acrescenta quanto à questão da vida eterna. Paulo não impõe para o carcereiro alguma coisa. Mas o que ele diz para ele, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Também nós cantamos o primeiro hino a respeito do nome do Senhor Jesus. Esse nome, de fato, tem poder. Pedro, quando está com Cornélio, em Atos 10, ele diz que em nome do Senhor Jesus receberão o perdão dos seus pecados. O nome do Senhor Jesus. Nós temos isso em Atos 10, Atos capítulo 10, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. O nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus diz que ele se chamará Jesus, pois salvará o seu povo dos seus pecados. Paulo então prega a ele, crê no Senhor Jesus. Não indica nem a Silas que estava com ele, nem fala para ele, agora você tem que me seguir. Não. Ele fala da pessoa do Senhor Jesus. Fala de Cristo para o carcereiro. E diz no 32, ele pregava a palavra do Senhor. Não era a palavra de Paulo, muito menos a palavra de Silas, muito menos a palavra dos apóstolos. Mas era a palavra do Senhor. Porque essa palavra tem poder para transformar vida. Para dar vida. E vida com abundância. Uma vida com uma qualidade inigualável. Uma esperança. Tendo assim o perdão dos teus pecados. Você precisa receber o perdão dos seus pecados, que só pode ser encontrado no Senhor Jesus. O homem é transgressor. Você pode ir para um lugar e se isolar. Pode crescer num lugar isolado. Tem contato com alguém ou com sociedade. Você permanece ainda como um pecador diante de Deus. E se morrer em seus pecados, vai cair na condenação eterna. Mas se você crer no Senhor Jesus, então a Bíblia diz que eu sou esse pecador perdido, por natureza e por prática. Mas a Bíblia me apresenta um recurso inigualável, que é a obra de Cristo. Seu sacrifício, a sua morte, o seu sangue vertido ali na cruz. E a Bíblia nos fala que se eu crer nele, eu sou salvo e obtenho a salvação, o perdão e a certeza de vou estar no céu. Paulo disse, 31, crê no Senhor Jesus. Ele pregava a palavra do Senhor. E não somente ao carcereiro, mas bem provável, já estão na casa, ou ele diz, todos que estavam em sua casa. E ele creu no Senhor Jesus. Nós já falamos uma outra oportunidade. Nós temos 4 coisas aqui que traz para aqueles que creem no Senhor Jesus. Nós temos que, após ele ter crido, ter aceitado o Senhor Jesus como Salvador, diz que ele, versículo 32, podemos olhar para o nosso texto, lavou-lhes os vergões. Pela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Que vergões era esse? Foi o que ele proporcionou a Paulo através das muitas ações. Mas agora ele reconhece o que ele fez. E ele se identifica com o sofrimento de Paulo. O crente não é previsto andar só, ou ser indiferente com a dor dos outros.
ou um trabalho autônomo. Não, não é previsto isso na Bíblia, na palavra de Deus. Agora ele, um crente no Senhor Jesus, ele se identifica com os vergões e lava os vergões de Paulo. Primeiro ato. Manifestando uma nova vida. Segundo, diz que e logo foi batizado, versículo 33. E logo. Quantos minutos ou horas levou para o batismo? Quantos dias levou para o batismo do carcereiro? Eu não sei precisar os minutos e horas, mas eu vejo a palavra de Deus diz e logo. Não foi imposto sequer outra coisa. Porque o batismo é pela confissão de fé. O batismo não era de Paulo, muito menos de Silas. Mas o batismo é do Senhor Jesus, porque foi ele que ordenou em Mateus. É o próximo passo. E ninguém pode negar o batismo a alguém. A identificação de uma pessoa com Cristo rejeitado. Uma identificação com a morte de Cristo. Uma identificação pública que morreu para esse mundo. Um ato que é totalmente proporcionado por Deus para alguém. Terceiro, levantou-se, levando-os para sua casa, lhes pôs à mesa. Comunhão. Junto. Eu vou para alimentar. Comunhão. Mesa nos fala em comunhão. Não podemos ser peregrinos só aqui na terra sozinhos e andarmos por aí. Mas comunhão. Quarto ponto. Alegria. Versículo 34. Alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus tem alegria. Alegrai-vos no Senhor, disse Paulo. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo fala aos colossenses, estáis agradecidos, alegres, contentes. E por quê? Porque ele estava alegre, esse carcereiro. Será que ele recebeu um soldo a mais? Será que ele recebeu uma remuneração a mais no seu salário? Será que ele foi reconhecido diante da sociedade? Nos diz a palavra de Deus, e você pode analisar e ver no seu texto, ele alegrou-se por ter crido em Deus. A fonte da alegria é o Senhor Jesus. Alguém, então, que recebeu o perdão dos seus pecados pela fé em Cristo. Alguém que reconheceu que o Senhor Jesus sofreu ali na cruz, ele foi o meu substituto. Ele deu a sua vida por mim. Ele me tirou da situação terrível a qual eu me encontrava e me deu uma viva esperança. Como eu posso andar triste e com a cara triste, com a cara emburrada? Porque eu tenho em mim, habitando agora, o Espírito Santo. Como eu posso andar me arrastando e definhando se eu estou do lado daquele que é o vencedor? E eu tenho como meu destino final e precioso e grandioso a casa do Pai, o céu, conquistado pela obra do Senhor Jesus. Que maravilha! Uma salvação, meu amigo, perfeita e completa. Nós chegamos ao ponto de por que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Arrependido dos seus pecados. E nós podemos ver o plano de Deus, a manifestação de Deus, ou o caminho de Deus para a salvação de uma pessoa. Onde ele permitiu que Paulo fosse preso para que ele anunciasse o Evangelho. Sabe, amigos e irmãos aqui presentes, quando Paulo é levado preso para Roma, eles pensavam que tinham prendido ou encerrado a oportunidade das pessoas de ouvir o Evangelho. Mas não sabiam que era a oportunidade
que Deus coloca o pregador do evangelho para que anunciasse para toda a guarda pretoriana. Todos puderam ouvir. Havia um revezamento para cuidar de Paulo quando ele estava preso. E cada um que ia para lá para cumprir com a função de guardar Paulo, ele pregava o evangelho. O irmão disse, evangelho neles, o poder da salvação para todo que crê. E é isso que nós precisamos ouvir. E você precisa ouvir. Salvação, evangelho. Senhor Jesus salva e salva perfeitamente e completo. Basta você crer nele, aceitar ele como Senhor e Salvador, arrependido dos teus pecados. Você recebe hoje a salvação, a certeza e a garantia que vai estar no céu pela obra de Cristo que ele consumou na cruz. Continuar então a reunião. Ler em Romanos capítulo 3 e 23. Romanos 3 e 23. Romanos capítulo 13, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Atos capítulo 4 e 12. Atos 4 e 12. Atos capítulo 4 e versículo 12. Atos capítulo 4 e versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E nenhum outro há salvação. Maravilha podermos constatar na palavra de Deus essa noite que a salvação é algo que é dado pelo Senhor Jesus. E não há homem algum que detém essa certeza, essa garantia. A partir do momento em que o pecador abre o seu coração e aceita o Senhor Jesus como Salvador, é pelo Senhor Jesus que ele tem a garantia. Não é por homem algum aqui nesse mundo que tem aí o poder, muitas vezes, da nossa vida aí, da nossa caminhada e de muitas coisas. É algo que foi consumado na cruz pelo Senhor Jesus, a partir do momento em que aquele dia em que ele derramou o seu precioso sangue lá, consumou a obra da nossa salvação. Eu estava pensando naquele homem que o nosso irmão falou essa noite. Aquele homem teve o privilégio de poder ali ouvir daqueles homens que foram presos por ele ali. Foi levado e ele tinha o poder lá de manter eles presos. Estavam lá presos, amarrados lá pelos pés. E aquele homem teve o privilégio de ouvir da salvação que há no Senhor Jesus. Algo também que me veio à mente, aquele homem não se preocupou, porque as leis daquele país condenavam aquele que seguia o Senhor Jesus. Paulo estava preso ali por pregar o evangelho. E aquele homem tinha o poder nas suas mãos ali, prender aquele homem. Paulo e Silas estavam ali, presos. No momento em que aquele homem
perguntou para Paulo: que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor. Simples. Crê no Senhor Jesus. Eles não fizeram um discurso para ele. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E aquele homem não tomou outra decisão a não ser aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Não precisou meia hora, 15 minutos, 1 hora para que aquele homem ouvisse da salvação. Eles só disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo. E aquele homem aceitou o Senhor Jesus. E o que ele fez? Levou aqueles homens para a sua casa. Mas a lei daquele país não condenava aquele homem uma atitude dessa. Não houve preocupação na cabeça daquele homem. Porque naquele momento ele tinha o Senhor Jesus como Salvador. Poder nenhum podia tirar dele essa garantia. Porque era o Senhor que tinha dado para ele. E ele não se preocupou em levar aqueles homens condenados para sua casa e tratar as feridas daqueles homens dos açoites. Olha, meu prezado amigo, a pergunta para você essa noite é: o que preocupa você essa noite ao sair desse espaço aqui onde está sendo pregado que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador dos pecadores? E você é um deles. Eu sou um deles. Qual é a decisão que você há de tomar quando sair daqui em falar para aqueles que lhe conhecem sobre esse Salvador? Ou você há de esconder? Aquele homem não teve como esconder. Levou para sua casa. E os problemas iam ir para a vida dele. Não tinha sombra de dúvida. Porque ele estava indo contra as leis do seu país. E você? Qual é a preocupação? Qual é a vergonha que você tem? Esse Salvador. Aquele homem não teve vergonha. Ele levou aqueles homens e curou as feridas lá na sua casa. Você, prezado amigo, é um privilegiado. Um país como o Brasil. Nós estávamos em São Paulo 2 semanas atrás e tem um irmão, um rapaz que fugiu do seu país, esses países, Arábia lá para cima, que condenam aqueles que não estão na sua mesma religião. É uma religião. A nossa não é uma religião. Nós somos aqueles que aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. Esse rapaz estava sendo ameaçado pelo seu tio, porque ele tinha aceitado o Senhor Jesus como Salvador e teve que fugir. Está vivendo aqui no Brasil como refugiado. Seu tio queria matar ele, a sua avó não deixou. E ele está aí refugiado. Por quê? Porque ele também tomou a decisão em aceitar o Senhor Jesus como Salvador. O nome dele é Rabi. Conversei na Jordânia. Então, tive o privilégio de conversar com esse rapaz. Tu imagina a família rejeitar você? E era o caso desse homem aqui. Não tinha sombra de dúvida. Não sabemos a história dele, o que aconteceu depois. Sabemos que ele aceitou o Senhor Jesus, levou Paulo e Silas lá para curar as feridas dos açoites. E não tem sombra de dúvida que depois ele ia também ter que fugir ou algo assim nesse sentido. Você vive num país que na esquina você pode abrir a Bíblia e pregar o Senhor Jesus como Salvador. E você tem virado as costas para esse Salvador. Você tem aceitado qualquer coisa que o homem tenha oferecido e rejeitado a salvação que há no Senhor Jesus. Meu amigo, pessoas estão fugindo do seu país porque creram no Senhor Jesus. E você está aí como se nada tivesse acontecido. E a palavra de Deus diz ali, nós lemos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós, prezado amigo, se não aceitarmos o Senhor Jesus como Salvador, a condenação está à nossa frente. E é simples, é rápido.
um piscar de olhos, diz a palavra de Deus, cairmos no tormento eterno. Então, ele diz em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Não há salvação. Naquele que você mais acredita nessa vida, o que pode garantir a sua vida aqui, não há salvação. A salvação há no Senhor Jesus. Se você não crer nele, você está caminhando de passos largos. Ah, sim, passos largos, em direção à condenação. O Senhor Jesus diz que o inferno não foi feito para os homens. Foi feito por diabo e seus anjos. Mas ele diz, para todos aqueles que rejeitar o Senhor Jesus Cristo. E você tem rejeitado até agora. Cada dia que passa, cada minuto que passa, se você não abrir o seu coração e aceitar o Senhor Jesus, você está rejeitando, você está dizendo não para a pessoa do Senhor Jesus. Então, faça como aquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo. Onde andava, dor, meu Deus, longe do Salvador, mas raiou a luz dos céus, luz do seu grande amor. Meu estado me mostrou tão vil e pecador, e também me revelou seu grande amor. Foi grande amor, foi grande amor. Sim, Cristo me revelou seu grande amor. Foi grande amor, foi grande amor. Sim, Cristo me revelou seu grande amor. Só de Deus é todo Salvador, é assim também dos seus, pelo seu grande amor. É Jesus, amigo meu, cheio de compaixão, sua morte já me deu a salvação. Foi grande amor, foi grande amor.
Senhor Jesus, nós ainda nos encontramos na tua presença, agradecidos pelo teu